pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Duarte Moral Advogados. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvidas e fazem confusão: a redistribuição do servidor público. Você sabe o que é? Não? Então vamos descobrir juntos. Para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou a Mariana Polido, advogada de Direito Público aqui do escritório Duarte Moral Advogados, e antes de mais nada eu te peço para deixar o seu joinha e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativando o sininho para continuar recebendo mais vídeos como esse aqui todas as quintas-feiras. Nós estamos nas redes sociais, no Duarte Moral ADV, tanto no Facebook como no Instagram, e também lá no nosso site, o duartemoral.com. Voltando ao nosso tema de hoje, redistribuição do servidor público, primeiro é importante ter em mente que se você trabalha para o poder público, a regra geral é: o interesse público prevalece sobre o interesse privado ou pessoal, exceto se a lei disser o contrário. A redistribuição, ela segue essa regra geral. Ou seja, o seu interesse pessoal ou qualquer interesse ou assunto exclusivamente particular não é levado em consideração na hora da redistribuição acontecer. Isso justamente porque, como ela é um instrumento que vai atender ao interesse público, para o poder público não importa se o servidor fez um pedido, se ele deseja ou não que a redistribuição aconteça. O interesse público, nesse caso, ele deve ser tão respeitado que até mesmo o Poder Judiciário vai ficar limitado a analisar somente os casos que envolvem o descumprimento da lei, seja porque houve um erro grosseiro, flagrante, ou por um abuso de poder desse ato, dessa decisão de redistribuição que foi praticada. Resumindo, se você, servidor, precisar entrar com uma ação para discutir uma decisão de redistribuição, o judiciário ele não vai poder interferir nessa decisão para discutir se a ideia do poder público foi boa ou não, se ele deveria ter redistribuído o servidor ou não, mas sim ele vai precisar revisar se o ato praticado por esse poder público é evidentemente contra a lei, se o procedimento foi aplicado de forma errada ou se os motivos e a finalidade desse ato são inidôneos, ou seja, se eles vão totalmente contra os princípios de direito público e o próprio interesse público, porque não estão de acordo com a realidade existente naquele ambiente. Mas você deve estar se perguntando: o que é essa tal de redistribuição então? A redistribuição nada mais é do que o deslocamento do cargo efetivo do servidor estável. E para isso acontecer é obrigatório, dentre os requisitos previstos em lei, que exista o interesse da administração pública em que você trabalha. E isso em benefício do interesse público. Veja que eu não disse que é o deslocamento do servidor, porque esse deslocamento não se trata de um direito da pessoa enquanto servidora em ser transferida para onde ela quiser, uma vez que ela tem estabilidade, mas sim um direito do poder público em fazer uma reestruturação, uma reorganização, que implica num deslocamento do próprio cargo desse servidor. Não importa então se esse cargo público está ocupado ou se ele está vago. E é isso que deve ocorrer por uma motivação que tenha relação direta com o interesse público. A redistribuição ela vai acontecer, por exemplo, nos casos em que é necessário que o órgão ou a entidade faça um ajustamento de lotação e da força de trabalho para atender às necessidades dos serviços que ele presta à população, seja porque em uma unidade está faltando funcionário, enquanto na outra tem muitos, seja porque o cargo ou a entidade desse servidor foi extinta e aí ele vai precisar ser aproveitado em um novo cargo ou um novo órgão. Também pode acontecer em razão de parceria com outros entes públicos, onde pode ser aberto um processo seletivo interno, entre outros casos. Dentro desse contexto, o simples desejo do servidor em se deslocar por si só não é considerado um requisito ou um motivo justo para a redistribuição do cargo acontecer, porque isso só pode acontecer existindo interesse direto da administração pública. Ainda que excepcionalmente seja possível a gente admitir e falar em avaliar os impactos que a redistribuição vai causar na vida pessoal e funcional do servidor. Os principais objetivos da redistribuição, na verdade, é melhorar a prestação de serviços públicos, equilibrar a força de trabalho entre os órgãos, promover a valorização do profissional, otimizar os recursos humanos disponíveis, atendendo demandas específicas de cada órgão.
A redistribuição do servidor público ou do empregado público, ela pode acontecer entre órgãos da administração direta federal, estadual ou municipal, como ministérios, secretarias, autarquias, entre a administração indireta, como empresas públicas, fundações, autarquias, desde que essa possibilidade esteja prevista na lei de cada ente federativo e isso seja devidamente regulamentado por cada entidade. O processo de redistribuição vai envolver uma análise das demandas dos órgãos para identificar os servidores que têm um perfil adequado para atender a essas necessidades. E é importante ressaltar aqui que não é porque a redistribuição prioriza o interesse público que ela pode necessariamente lesar ou desrespeitar direitos fundamentais do cidadão, desse servidor, desse empregado público. Então, assim como qualquer ato administrativo que é praticado pelo poder público, a redistribuição é uma decisão que vai precisar respeitar os princípios administrativos da impessoalidade, moralidade, eficiência, igualdade, de uma forma que preserve direitos e garantias dos servidores. Dentre os direitos e garantias estão, então, o direito à preservação da compatibilidade de atribuições do cargo que esse servidor ou empregado tinha em relação ao novo, compatibilidade com as finalidades institucionais que ele exercia no outro órgão, na outra entidade originária, se o cargo anterior ou o órgão que ele trabalha foi extinto, por exemplo, o direito a um aproveitamento equivalente em nível de escolaridade, especialidade ou habilitação, também de remuneração e vantagens, o direito e a preservação da contagem do tempo de serviço, a garantia do aproveitamento de licenças e férias acumuladas e, inclusive, o direito de recusar a redistribuição, desde que devidamente fundamentado por esse servidor, se existe um prejuízo grave a um direito fundamental dele com esse deslocamento, por exemplo, como o direito à saúde, e aí essa pessoa não conseguir fazer esse deslocamento ou fazer determinado tratamento específico nessa outra região para onde ele vai. Nessa situação, o servidor estável ele pode passar a ter um exercício provisório em algum lugar de interesse da administração pública enquanto ele não é adequadamente aproveitado no cargo novo, equivalente em um outro local de interesse da administração pública. Importante alertar que redistribuição é totalmente diferente do que acontece no caso da remoção. E se você não sabe a diferença entre redistribuição e remoção, aqui no canal nós gravamos um outro vídeo em que eu trato sobre a remoção, o que é, como funciona, para você ver que no caso da redistribuição nós estamos falando de deslocamento de cargo. Não importa se esse cargo está ocupado, se ele está vago, e o deslocamento do servidor acaba sendo uma consequência, diferente do que acontece no caso da remoção. Inclusive, é muito comum as pessoas quererem se deslocar para outro município ou estado por interesses pessoais, ou por motivo de saúde, por algum problema que aconteceu pessoal. E aí ela faz um pedido administrativo, esse pedido é indeferido, junto ao RH, e aí essa pessoa ela acredita que ela tem um direito que na verdade foi negado, e aí ela pretende buscar os direitos dela na justiça, e aí ela se depara com uma situação em que ela descobre que o caso dela não é de remoção, mas sim de redistribuição. Então é muito importante ter cuidado. Também existem situações que esse servidor ele vai precisar avaliar se também não é o caso dele fazer um pedido de licença por motivo particular, de tirar uma licença médica, entre outros direitos que são garantidos ao servidor ou ao empregado efetivo. Muitas vezes a pessoa ela está em estágio probatório ou nem mesmo assumiu o cargo público e ela já acredita que ela pode se deslocar para outro lugar. E não é bem assim. Isso precisa ser cuidadosamente avaliado por um advogado especialista. Ele vai, então, verificar a legislação do caso em concreto para saber o que é possível e o que não é. Eu fico por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativando o sininho para continuar recebendo mais vídeos como esse. Se gostaram do conteúdo, também não se esqueça de compartilhar com seus amigos, de verificar as nossas redes sociais. Nós estamos tanto no Facebook como no Instagram, no Duarte Moral ADV, e também tem o nosso site, o duartemoral.com. Muito obrigada por assistir e até a próxima!